Olá, Rádio Mateus 633, falando de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos separar um tempo para pensar no Salmo 72, do versículo 12 até o versículo 14. Salmo 72, do versículo 12 ao versículo 14, que fala a respeito dos tempos difíceis. É claro, né, irmãos, que em tempos difíceis, ou numa situação de desastre, uma circunstância adversa, quer sejam naturais, ou até mesmo causado pelo homem, nós somos chamados a ser misericordiosos. Nós somos chamados a ter empatia, né? A vivenciar a dor do outro, a ter compaixão. Agora, a verdadeira compaixão, né? Ela consiste em nós compreender a dor dos outros, né? Nunca a gente vai sentir a dor que uma outra pessoa está passando com a mesma intensidade, porque aquela é uma experiência pessoal, né? E não adianta nós chegarmos para a pessoa e querer passar para ela uma experiência que nós tivemos, porque cada um responde de uma forma, né, a uma circunstância. O que nós devemos fazer então, pastor? Nós devemos ser ouvido, nós devemos ser ombro, né, e para que aquela pessoa possa relatar a experiência dela, o que ela está passando. E o muito que nós podemos fazer como expressão de um sentimento é mostrar para aquela pessoa que nós podemos imaginar, né, o que ela está passando, mas que a experiência é individual. E a gente, pela experiência, pelo dia a dia, a gente tem percebido que não adianta tentar bloquear essa primeira experiência, esse primeiro sentimento, né? Não adianta. Na hora da dor, nós temos que vivenciar a dor. Na hora da alegria, nós temos que vivenciar a alegria, né? O que nós não podemos é viver eternamente na dor, e o que nós não podemos também é viver eternamente na alegria, né? Cada sentimento tem que ser vivenciado no seu momento, na sua hora certa. Então, mas nessas situações de dor, de desastre, né, como que nós podemos expressar o nosso interesse, a nossa preocupação pelos outros? Olha o que fala o salmista no Salmo 72, no versículo 12 até o versículo 14. Olha o que fala. Pois ele liberta os pobres. Ele quem? Deus, né, irmãos? Deus. Pois Deus liberta os pobres que pedem socorro. Quer dizer, aqueles que se aproximam dele, aqueles que pedem socorro. É claro que Deus, ele faz além disso. Nós sabemos que Deus oferece socorro, né, que Deus sustenta ainda aqueles que não pedem. Nós sabemos disso. Mas nesse versículo está sendo claro, olha, Deus liberta os pobres que pedem socorro. Ou seja, você só pede algo a alguém que você confia, né? Alguém em que você tem fé. Está dizendo o quê? Que Deus liberta os pobres que confiam nele, que têm fé nele e pedem socorro, né? Os oprimidos, que não tem quem os ajude, né? Que não tem quem os ajude. E prossegue. Ele se compadece, tem compaixão, né, dos fracos e dos pobres, e os salva da morte. E os salva
da morte. Ele quem Deus os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Então Deus está falando que aqueles que pedem socorro, aqueles que confiam nele, né, Deus os livra da opressão, Deus tem compaixão deles. Nós não podemos esquecer nunca que Jesus Cristo, ele veio em carne, viveu como ser humano, né? Então ele não conhece as nossas dores na teoria, não, ele viveu como nós, né? E ele resgata nós dessa opressão que nós possamos estar vivendo, da violência pela qual nós podemos estar passando, né? Então, irmãos, quando nós temos que consolar, quando nós temos que auxiliar alguém que está passando por uma situação como essa, né, primeiro nós temos que lembrar de que temos o privilégio, né, de orar a qualquer hora e em qualquer lugar a esse Deus que fala que nos livrará dessa dor, dessa opressão, né? É um privilégio, irmãos. É um privilégio você não ter que estar cumprindo o rito, não estar cumprindo o ritual, né? Não ter a hora certa para orar, não ter a posição certa para orar, né? É um privilégio. Esse nosso Deus, ele é maravilhoso, porque não importa a hora que você eleva o seu pensamento a ele, que você pensa nele, que você conversa, que você ora, que você fala com ele, ele está nos ouvindo. Ele não, o nosso Deus, Deus do Novo Testamento, nesse novo concerto, não é um Deus de ritual, hein? Não é um Deus de ritual. Então não tem hora, não tem lugar, não tem posição, né? Não tem direção do olhar, né, para a gente falar com ele. Não, a qualquer hora. A qualquer hora. E assim que nós tivermos notícia, que nós soubermos, né, de uma tragédia, nós devemos orar por essas vítimas. Não, pastor, mas aconteceu lá do outro lado da terra, lá do outro lado do planeta. Irmãos, nosso Deus é Deus de longe e é Deus de perto, entendeu? Nós temos que interceder, não importa aonde que nós estamos e por quem que nós estamos intercedendo. O nosso Deus, ele não está restrito a lugar, né? Ele não se prende a isso. Então nós temos que orar, mesmo que seja à distância, nós temos que interceder por essas vítimas. Nós temos que interceder por aqueles profissionais que estão envolvidos, né? Os bombeiros, policiais, os enfermeiros, né? Enfim, todos os que estão envolvidos, né? Nós temos que orar para que Deus sustente, para que Deus os capacite, né? Para que eles possam ser instrumento de Deus para dar o livramento, para livrar aquelas pessoas que estão sofrendo aquela violência, né? Natural, né? Ou um atentado, sofrendo uma violência causada pelo homem. Nós temos que orar para as vítimas e nós temos que orar também para os resgatadores, as pessoas envolvidas. E aí, irmão, nós temos que deixar na mão do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que vai nos guiar, né? A forma como nós temos que pedir essa proteção a Deus, né? O que o senhor está querendo dizer com isso? Não, eu estou querendo dizer que não existe uma fórmula, né? A oração do Pai Nosso é uma oração modelo, é onde nós chegamos na presença de Deus, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo a grandeza de Deus, pedindo para que Deus, aliás, apresentando a Deus os nossos desejos e pedindo para que Deus faça a vontade dele. É uma oração modelo. Então a nossa oração é basicamente isso. Nós chegamos na presença de Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados para podermos entrar na presença de Deus, né? Aí nós reconhecemos que Deus é grande, né? Mas sem ritual, nós reconhecemos que Deus é poderoso. Aí nós apresentamos o nosso desejo e por final nós pedimos para que Deus, né, faça conforme o plano dele. Talvez essa seja uma sequência, né, de
de como nós devemos orar, mas o Espírito Santo é que vai nos conduzir, né? Vai nos conduzir o como pedir, como falar, né? É Ele que sabe o que é necessário. Olha, Romanos 8:26. Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito, qual é o Espírito? O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, né? É isso, a gente, mas pastor, como que eu vou orar? Eu não sei como orar. Então, nós não sabemos. Nem quando nós pensamos que sabemos, nós sabemos, né? Porque às vezes, é por isso que está lá, olha, mas que seja feito conforme a tua vontade. Porque às vezes nós oramos de um jeito, né, exigindo algumas coisas de Deus, né, querendo, né? Não é assim não. Nós apresentamos a nossa vontade, né, mas no final nós reconhecemos que o que vai prevalecer é a vontade de Deus. Por quê? Porque é o melhor para a nossa vida, né? É o Espírito Santo que nos orienta dessa forma. Então ele fala, olha, Romanos 8:26, porque dessa forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Então o Espírito Santo está ouvindo o que nós estamos falando. É como se fosse a tecla SAP, né? O tradutor, né? Ele traduz os nossos sentimentos, as nossas vontades para Jesus Cristo, e esse advoga perante Deus. Mas é uma forma para explicar, viu, irmão? É uma forma que eu estou usando aqui para explicar, porque na verdade Deus já conhece os anseios, os desejos do nosso coração, né? Tudo isso que a gente faz, na verdade, não é para mudar Deus, é para mudar a nós. É para mudar a nós, né? E em segundo lugar, quando a gente está diante de uma situação dessa, de um desastre, de uma situação adversa, em segundo lugar, né, nós podemos oferecer nosso trabalho, um voluntariado, né, doação em dinheiro, alimentos, né? A gente vê muito isso. Não, pastor, mas 1 quilo de arroz que não vai fazer diferença. Faz, irmão. Faz, porque soma o seu quilo, mais 1 quilo do outro, né? Lá no final faz a diferença. Às vezes a gente gostaria de ser missionário na África, né? Mas não dá para ser missionário na África. Ou então gostaria de ser missionário numa favela do Rio, de São Paulo, mas não dá. Mas tem como participar. De que forma, pastor? Procura uma igreja séria que faz esse tipo de evangelismo e faz uma doação em recurso financeiro. Ou se você puder ir, melhor, mas se não puder, participa com uma doação em dinheiro, uma instituição séria, né, irmãos? Que você sabe que vai chegar lá na ponta lá. Mas é uma forma de participar, né? Não precisa ser milhões, né? Não precisa ser milhões, mas o pouco contribui, né? Se alguém passa na sua porta pedindo um alimento, se você tem, contribua, né? É a melhor forma que você pode participar se você não pode estar de fato, de verdade, lá com o corpo presente, né? Mas de outra forma você pode ajudar oferecendo roupa, né, que de boas condições, ou tecido doméstico que você não usa, né? Então é possível. Então dar o nosso tempo, né, para uma obra, né, para ser voluntário é muito importante. É muito importante. Se não é possível dar o tempo, pelo menos dar recurso, né? Dar recurso para que aquelas pessoas que estão na frente, estão na prática da obra, para que elas tenham a possibilidade de tocar adiante, né? E também, né, irmãos, nós temos, nós podemos também expressar nossa compaixão com palavras, né? Palavras de conforto. Pastor, mas falar tem papagaio fala, né? Eu sei, irmãos. Mas sabe, principalmente nessas situações assim de tragédias, né, as pessoas entram num estado de tensão, de estresse muito grande, que às vezes um ouvido é o suficiente. E não digo só para as vítimas não, viu? Para as vítimas também, mas para os voluntários, aqueles que estão trabalhando ali, de repente eles precisam de alguém para poder sentar ao lado, né, ouvir. Não é para falar não, irmãos, né? A principal e a maior característica de um conselheiro é ter a capacidade de ouvir, não é a capacidade de falar, né? O conselheiro, ele tem que ouvir, deixa a pessoa falar,
deixa a pessoa esvaziar, né? Então, nessa situação, você pode participar também com palavras, mas mais com ouvidos, tanto para as vítimas como para os voluntários que estão naquela situação, né? O trabalho de voluntário é muito intenso, né? E ele sente a dor das pessoas que estão ali, né? É claro que no momento que está socorrendo ali, não dá para pensar, não dá para chorar, mas aquilo vai acumulando, e uma hora ele precisa extravasar aquilo, senão ele corre o risco de levar para casa, para a família, né? E alguns, às vezes, acaba buscando caminhos para poder extravasar, né? Bebida, esse tipo de coisa que nós sabemos que é uma muleta pro emocional do ser humano, né? Então, às vezes, no local de tragédia, é importante a gente estar ali só como ouvido, né? A palavra de incentivo, uma salva de palma quando acontece algo bacana, né? Aplaudir, nossa, isso é importantíssimo, isso é muito importante. Quer dizer, a gente sempre pode participar, nós sempre podemos participar, né? Nós sempre podemos participar, um abraço caloroso, né? Uma palavra de incentivo, um abraço bem aconchegante, né? Então é uma manifestação de amor, é uma manifestação de amor, né? Um tipo especial de amor, amor caritas, né? Ali não importa de religião, não importa nada disso, né? O importante é ali a gente exercitar a nossa compaixão. Jesus Cristo, ele traz essas boas novas, né? E nos garante que em Cristo é possível, né? Olha Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, sobre Jesus Cristo, né? Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, né? Anunciar liberdade aos cativos, aos presos, e libertação espiritual das trevas aos prisioneiros. Jesus Cristo veio para fazer tudo isso, irmãos, e proclamar o ano da bondade do Senhor. Quer dizer, o ano da bondade é todo esse período, né? Esse período que a gente chama de o período da graça, a manifestação do amor abundante de Cristo, né? Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança. Então, para que nós saibamos que um dia, primeiro Deus está ofertando a graça dele, né? Mas que um dia haverá o juízo, né? Que o dia haverá o juízo. E o dia do juízo do Senhor. E para consolar todos os que andam tristes. Jesus Cristo é o nosso consolador, irmãos, né? Então nós temos que confiar nisso e sermos cristãos nessa hora. Nessa época de tempo difícil, nessa época de desastre. Nós estamos saindo de uma pandemia. Nós sabemos que muita gente morreu e a gente lamenta por cada morte, né? Mas nós sabemos também que muita gente vai ficar triste com tudo isso que aconteceu, e talvez alguns tenham dificuldade para viver com isso, né? Com essa tristeza. Então, a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele veio para trazer boas novas. O Novo Testamento são boas novas, né? São boas novas. E nós, como cristãos, nós temos que ser anunciador das boas novas. Nós temos que ser anunciador. Nós não podemos potencializar o mal que existe. Nós não podemos minimizar. Não podemos. Mas também nós não podemos aumentar. Nós temos que ser corretos. Nós temos que ser equilibrados. Olha, o vírus existe, o mal existe. Mas se nós fizermos tudo que está certo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Porque senão as pessoas entram no estado, agora na segunda fase, que é a doença mental. A depressão, né, a angústia de ficar preso, restrito, confinado, né? Então nós temos que primeiro ter essa confiança, né? Saber que é um tempo e como todo tempo vai passar, é uma circunstância e como toda circunstância vai passar, mas que Deus está no controle, e levar essa esperança para os outros, né? Não podemos ser propagadores de notícia ruim. Tem alguns jornais na televisão que dá até medo de ouvir. Dá até medo, porque só fala negatividade. Não existe nada de bom para falar, meu Deus. Sempre tem algo de bom para falar, né? Então nós temos que valorizar o algo de bom. Nós temos que melhorar
o moral das pessoas, para que possamos enfrentar as circunstâncias do dia a dia, o nosso dia a dia. Não podemos mentir para menos e nem mentir para mais, ou seja, não podemos mentir. Nós temos que falar o que de fato está acontecendo, né? Sem viés político, sem vontade pessoal, sem nada disso, ser correto. Porque estamos tratando com vidas, né? Com vidas. Tá certo, irmão? Nós somos propagadores da boa palavra do Senhor, que é uma palavra de esperança, que é uma palavra de confiança. E nós temos que continuar confiando no nosso Deus. O nosso Deus é um Deus consolador, né? Ele é um Deus consolador. O Cristo, ele veio para nos trazer esperança, para nos trazer, olha, voltando lá, Isaías 61, né? O Espírito soberano do Senhor, né, está sobre mim, sobre Jesus Cristo. Porque o Senhor ungiu-me para levar o quê? Boas notícias. Boas notícias. O cristão, ele tem que sempre ter esperança no coração e levar isso adiante, né? Então, podemos participar com o nosso tempo, podemos participar com recurso financeiro e podemos participar com incentivo, com ouvido, né, ouvindo as pessoas e o que é mais importante, penso eu, é não propagando mentiras, é não potencializando o mal, que já é mal por si só. Tá certo, irmãos? Vamos orar. Senhor meu Deus, ó Pai, obrigado por esse tempo, por essa palavra, que nós possamos compreender que como cristãos somos ministradores de um novo tempo, de um tempo de esperança. As circunstâncias, elas se alteram, mas a nossa confiança no Senhor tem que ser a mesma, porque o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Senhor, que o Senhor possa estar confortando, consolando, sustentando as pessoas envolvidas nessa dificuldade, ó Pai. Que o Senhor possa estar com eles e ser com eles. Queremos pedir também que o Senhor restaure a saúde física daqueles que precisam, curando o corpo, restaurando membros, restaurando órgãos, né, dando um tempo de vida com qualidade, e que esse reconheça que é um milagre na vida dele, mas que não seja conforme nossos planos, mas que seja feito conforme os planos do Senhor. Pedimos também, ó Pai, por aqueles que sofrem na alma. Sabemos que Satanás ataca a nossa alma, que é onde está a nossa vontade, as nossas emoções e os nossos pensamentos. Que nós possamos confiar cada dia mais no Senhor, crer que o Senhor está no controle, que os nossos pensamentos sempre buscam, Pai, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é positivo, aquilo que o Senhor nos promete, que são boas novas. Pai, se com aquele, Senhor meu Deus, que está desconfiado, traga confiança. Com aquele que está triste, Pai, traga alegria. E que a alma dessas pessoas seja renovada. E que as verdades do Senhor, que é um Deus que nos ama, que é o melhor para a nossa vida, seja verdade na vida delas. Em nome de Jesus. Pedimos também pelos relacionamentos, Senhor, na família, né? Família, projeto do Senhor, na igreja, local onde o Senhor preparou para que nós pudéssemos aprender do Senhor, a sua noiva amada, né? E também para que o Senhor esteja abençoando o governo, que é uma delegação do Senhor, para que os governantes saibam que eles estão ali para fazer o bem para o povo, ser canal de bênção do Senhor. E nós, enquanto governados, possamos ser obedientes em tudo aquilo que é justo. Pai, abençoa a sociedade como um todo, em todos os relacionamentos, hospitais, mercados, farmácia, comércio, trânsito, em tudo, Pai. Que a sua presença se faça manifesta. Senhor, nós oramos porque nós acreditamos, nós oramos porque nós confiamos, por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.